Opa, foi. Vamos só fazer um teste de os cabelos aqui. Vai ficar lindo, assim. Nós vamos falar só de coisa boa hoje. É verdade. Vamos animar essas mamães. E aí, pessoal? Hoje nós temos a doutora Priscila Pires, que é pediatra da Amora, e a gente vai falar sobre a maternidade real 3 vezes. Seja bem-vinda, Pri. Obrigada, Ju. Bom dia, obrigada. Um prazer estar aqui na sua casa. Que muito delícia. Gostoso. Obrigada Vou te falar pelo convite. que você é a nossa primeira entrevistada aqui no quarto. Ai, que chique. Que demais! Então, a Pri, ela é mãe de 3, 2 meninas e um menino. O Pedro, que chegou há pouco tempo, né? É, tá com 3 meses. 3 meses, que delícia. E a gente veio conversando assim, Pri, vamos falar sobre pediatria e tudo mais, mas daí eu pensei, não, vamos falar da experiência de ter 3 filhos, né? Tem gente que tem um e que já quer parar no 1, tem um que quer o segundo, mas tem medo, como eu quero muito, mas eu ainda não me recuperei. E a Pri já tá no 3º, e a gente falava agora nos bastidores, né, sobre a questão de quem tem 2, né, tem uma situação, e quem já tem 3 parece que engrena e vai. Daí dá pra ter 4, 5, 6. Daí só falta espaço, né? O resto a gente sempre tem. Então conta pra gente essa experiência, Pri. Eu acho assim, falando primeiro do primeiro, né? A gente depois colocar mais filhos aí na história. Então, no primeiro filho, a gente se dedica 100%, a gente se culpa muito mais, a gente tem muito mais medos, a gente tem muito mais inseguranças. Sim. Então, tudo que acontece com a criança, você acha que a culpa é tua, né? Então, e a gente sabe que não é bem assim, né? Mas é um ser realmente totalmente dependente da gente. Quem tem a ajuda do pai, isso ajuda muito. Porque quem é mãe solteira ainda é muito pior, né? A gente que tem pais aí ótimos, graças a Deus aí tem uma ajuda enorme. Às vezes já é um perrengue, imagina assim. E a questão de, às vezes você tá mais ansiosa, mais nervosa, mais sensível. O fato de você poder pegar a criança e dar pro pai, ou, né, a gente não fala do pai, mas é a rede de apoio que a gente fala. Isso. Então é pai, é avós, é uma tia que ajuda, né? Isso faz uma diferença enorme pra gente. E então, no primeiro filho, eu acho que a principal questão é essa. A gente tem aquela questão que tudo é novo. Sim. Tudo é novidade. Descoberta. Tudo é descoberta. Então, se a criança vê a primeira vez que fica doente, é aquele desespero, porque você não acha que é só um resfriadinho nunca, né? Você sempre acha que a criança vai ter uma pneumonia, vai ter que internar, vai ter que ir toda hora pro socorro. Então, assim, tudo Você fica me identificando. Então, acho que essa questão do primeiro filho é o principal. Quando a gente engravida do segundo, vem um sentimento completamente diferente. É aquele sentimento, será que eu vou amar o segundo igual eu amo o primeiro? Né? Será que eu vou conseguir dividir esse amor? Né? Que é uma situação que enquanto você está grávida, é super comum. Sim. Depois que teu filho nasce, você vê que é uma bobeira aquilo que tu tá pensando. Todo mundo fala que ele multiplica, né? Nossa, multiplica demais, assim, Que doideira. né? Então, só que você quer ter sempre os 2 ali. E essa eu acho que é uma maior dificuldade, porque você não consegue ter sempre os 2 ali, né? Então essa questão assim de você, muitos momentos o bebê ele é mais dependente. Então essa dependência tão grande que o bebê tem de você, querendo ou não, ele te afasta um pouquinho do primeiro. Outro. Mas isso é no começo, né? Então esse comecinho com o segundo filho, eu acho assim difícil, tá? Difícil, mas não ruim, tá? Mas difícil porque é uma nova adaptação. Eu acho que tem exatamente a nova adaptação e a questão da construção também de uma nova mãe. Sim. Por mais que seja mais um filho, acho que cada filho vem bem diferente um do outro, né? Ah, não, isso nem se fala, né? Além da gestação ser diferente, porque na gestação do primeiro você descansa, né? Você tem aquele soninho lá, que grávida tem um sono. Hoje mesmo é o dia da gestante. Não, hoje é 15 de agosto. 15 de agosto, dia da gestante. Então, quando a gente tá gestante do primeiro filho, você tem aquele soninho, você trabalha normalmente, você chega em casa e vai lá e... Dá tempo de ver a novelinha, se quiser. Ver o programa que tu gosta, uma seriado, essas coisas assim. Que é isso? É, bem tranquilo, né? Aí quando você tá grávida do segundo, você trabalha igual, você faz tudo igual, mas quando você chega em casa com aquele soninho horroroso, você tem um mãe! Mais um. Mãe,
sei o que, vai jantar, vai dar banho, vai fazer dormir. Você não tem aquele descanso igual você tem do primeiro. Então, às vezes, quando você tem o segundo filho, você já está mais cansada, desde o início. Porque você não teve aquela gestação tão sossegada. Então, é super gostoso você ver o primeiro filho dando beijo na barriga, é a coisa mais linda. Mas, realmente, você cansa mais, né? É uma gestação um pouco mais cansativa, assim. Mas essa questão do amor que você tem pelo segundo filho, ele não vai mudar o que você sente pelo primeiro, né? Mas você vai ter que aprender aos poucos, que é a adaptação. Então, às vezes, nesse comecinho, você se pressiona demais, se culpa demais, e pode vir a ter aí uma depressão pós-parto, alguma coisa. Às vezes fala assim, é o segundo filho, eu já tenho experiência, já tenho o primeiro, não vai acontecer. Não é bem assim, né? A gente tem essa questão da culpa. A mãe, ela é uma eterna culpada, né? Ela se acha culpada de tudo que acontece ao redor com o filho. E às vezes a gente não consegue deixar eles numa redominha, a gente precisa realmente aos poucos ir deixando eles um pouco mais independentes. Mas a depressão no pós-parto, eu vejo mais comum no primeiro filho, mas também é comum no segundo. E daí veio o terceiro. Aí no terceiro, eu acho assim, aí pela minha experiência agora, né, o Pedro ainda é pequenininho, tá com 3 meses, a Alice está com 6, a Cecília vai fazer 3 e o Pedrinho fez 3 meses semana passada. Eu achei assim, a gestação foi mais cansativa ainda, porque quando eu chegava em casa tinha mais 2, não era só uma, porque no segundo filho você consegue dividir um pouco mais com o pai, né? Então, tipo, amor, eu fico com a Cecília, tu fica com a Alice, tá bom? Aí a hora que terminou de mamar, eu fico com a Alice e você fica com a Cecília. Agora, é assim, Alice, tu fica com a Cecília e a gente fica com o Pedro. Já põe a filha mais velha pra... Sim, né? Porque isso é uma coisa legal, né? Então, quando ele fala assim, 2 filhos é extremamente cansativo, eu não acho. Eu acho assim, claro, é a minha experiência, né? Claro. Minhas 2 filhas, elas brincam muito uma com a outra. A minha mais velha sempre solicitava a gente muito, 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 até a mais nova crescer um pouquinho. Legal. Porque agora, às vezes, a gente tá lá e as duas estão brincando. Elas são as amigas, né? As parceiras. Eu acho que essa é a parte mais legal de você ter mais um filho. E é isso que a gente quer dar pro nosso filho. É um amigo, é um companheiro, é alguém que ele possa contar o resto da vida, a hora que a gente não puder mais estar com eles, né? Então, a questão de irmão, eu tenho isso com a minha família, acho que a Ju também, né? Vejo ela sempre postando coisas com a irmã. E isso é muito legal. Então, quando a gente pensa em dar um irmão, às vezes você tem que tentar apagar um pouquinho esse início que é difícil, pensar sempre a longo prazo. Se você pensar a longo prazo, você vai lidar melhor com esse início também, né? Porque você pensa, não, é difícil, mas daqui a pouco vai ser outra realidade. O mantra tudo passa. O mantra tudo passa. E é engraçado, Pri, eu vejo assim, teve algumas fases difíceis. A Amora não foi uma criança, um bebê que teve cólica, não me deu muito trabalho, né? Mas tinha algumas fases que eu ficava meio perdida. E aquilo logo passa e tu não lembra. E daí vem uma outra e tu vai passando. Não é que não lembra, mas tipo, ok, passou e não foi uma coisa traumática. Sim, Tem mães que têm uma situação um pouco diferente com os filhos, que sofrem mais de maturidade, alguma coisa, a gente percebe que essas são as mais resistentes a ter um segundo filho, ou até pior ainda, um terceiro, né? O segundo geralmente já fecha ali, mas pensando em dar uma companhia. Então, essa questão do que você passou com o primeiro filho, ela pesa muito na decisão de ter um segundo filho. E se esse segundo filho vem sem ser programado, é pior ainda, né? Porque aí você se culpa muito mais. E quando você se programa, se prepara para ter um segundo filho, já é difícil. Mas se você não se prepara, aí é mais complicado ainda. Tivemos uma intercorrência aqui no meio. A Sushi acabou de vomitar aqui, mas tudo bem. Ainda bem que é médica, não tem nojo de nada. Que faz doideira. parte, né? Faz parte, né, Sushi? A gente tá acostumado com as crianças aí, a gata fez isso. Ai, Jesus. Ô Pri, eu queria te perguntar assim, ok, tua experiência como mãe, mas tu, além de mãe, você é pediatra. Então, assim, a mãe sempre, né? Meu Deus, eu tenho um anjo da guarda, é a pediatra. Então, provavelmente facilita mais. Eu acho que facilita só em hora de doença, vamos dizer assim. No restante é igualzinho. O restante é igual. É igual porque essa realidade de um filho fazer birra, do outro fazer uma, não muda nada. Né? Mas tu já sabe, por exemplo, ela tá fazendo birra, tá chegando perto dos 2 anos, é aquela fase, então tu já trabalha assim mais, não? Mais ou menos. Até a gente sabe que é uma fase, mas nem por isso você não perde a paciência, né? Por mais que você saiba, não, segura, respira,
Mas tem momentos que você vai perder a paciência igual. Isso até agora teve o Espaço Mami ali, teve uns pais que vieram conversar sobre qual a maneira certa de você educar seu filho. A gente está tendo muita criança sem limites, Sim. né? Que é a nossa realidade, infelizmente. Então, às vezes é tecnologia, ou às vezes é a ausência dos pais por trabalharem o dia todo e daí querem fazer de tudo. Então, essa questão de o que é o certo, o que é errado, a gente nunca vai saber, né? A gente vai tentar, vai errar tentando acertar sempre. E isso é a nossa realidade. Não adianta eu passar para você, João, faz isso com a Amora, isso. Pode ser que para minha filha melhor ajude, né? E para outra filha já não ajude, e para a Amora muito menos. Exatamente. Porque a realidade que você vive aqui é outra, né, da minha. Então a gente tem que saber, assim, independente de eu ser pediatra, essa questão eu não acho que muda tanto. Muda a questão, né, fase, tudo bem, você não se desespera. Você não vai correr para psicóloga porque a criança se jogou no chão uma vez, né? Preciso de terapia, minha filha precisa de terapia. Eu acho que isso... Minha filha tá com algum problema, ela se jogou no chão e ela não para de berrar. Então assim, daí você pensa, será que é normal? Talvez isso facilite. E quando a infecção, com certeza facilita, né? Então, se o Pedro tivesse febre com 1 mês, eu ia fazer exame para ele. Como eu faço em todas as crianças até 3 meses que tem febre, né? Mas, se ele fizer depois dos 3, eu vou ficar controlando em casa, eu vou examinar ele, vou fazer... Então, as condutas, elas estão mais na minha cabeça por eu ser pediatra. Mas a ansiedade dele, tão pequenininho, tá com febre ou qualquer coisa assim... Não tem. A gente fica desesperado, às vezes até pior, porque daí você pensa, é tão mais fácil dele complicado, aí você já acha que tem um monte de coisa, claro. né? Nessa questão, ele teve um resfriado com 20 dias. Eu fiquei bem nervosa, assim, porque eu falei, meu, ele é muito pequenininho, né? Mas graças a Deus ficou só no narizinho e a mamãe lavando com soro. Mamãe não, porque eu odeio lavar com soro. Eu deixo o meu marido aquele fazer. Negocinho assim? Eu faço. O André que faz no mas banho eu não curto fazer, não. Dá uma agonia, eu faço. Já fiz um monte de paciente. Mas os meus filhos não gostam. Esses dias no banho eu falei, vou fazer pra sentir. Cara, dá uma agonia. Mas assim, ajuda muito. Exato. E a Amora já se acostumou, então beleza, né? Mas tem umas coisas que... Deixa o pai fazer. Eu percebi que vacina, então a gente tem pavor de dar vacina nas crianças, né? A gente dá vacina, óbvio, né? Extremamente importante. Mas a gente não gosta de ver o nosso filho ali chorando e levando uma agulhada. A primeira vez que eu levei a Amora, aquela com 2 meses, né? A vacina. Eu chorei tanto que o cara que aplicou a vacina, ele me abraçou. Tá tudo certo, mãe, já vai passar. Mas enfim, acho que com o 3º filho a vacina também já fica mais tranquila. Eu tô ficando mais mole, eu acho que a questão... Eu falo que eu tô quase mãe e vó com o Pedro, né? Porque daí a primeira eu era bem forte. Não, deixa que eu seguro e tal. Cecília já não gostava muito com o Pedro, falou, amor, segura, não quero. Que legal. Mas eu acho que é muito diferente. Você ama muito os 3, não tem uma, eu amo mais esse, amo mais aquele. Sim. Mas é muito diferente cada criança de uma forma, e eles estão em fases diferentes. Sim, exatamente. Também, né? Que eu acho que é legal. Então, se você tem trigêmeos, Jesus, né? É legal também, porque você vai ter 3 na mesma fase. No início vai ser bem complicado, se você não tiver uma boa rede de apoio, né? Mas depois vai ser legal também, né? Então, acho que Pri, pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães que estão nos ouvindo e vendo, todos antigamente. Essa questão, assim, são fases, tudo passa, né? Mas o amor que tem entre as crianças, essa relação entre mãe e filho é incrível, né? E que se tem, de repente, alguma coisinha, alguma depressão, algum problema, tem que tratar, tem que... O principal é pedir ajuda, né? A gente, às vezes, as mães, principalmente, como elas se colocam ali, ela é a mãe. Então, ela que tem que resolver tudo, ela que precisa fazer tudo sozinha. Não é assim. A mãe, ela vai estar muito sensível. É um período que a parte hormonal é muito diferente. A gente chora por qualquer coisa, essa questão da culpa, da ansiedade, do medo. Então, se perceber que está fugindo um pouco, né? Apesar que às vezes a gente nem sabe se aquilo ali é normal ou não. Mas se você está ficando muito triste, pode até ser que ainda esteja dentro do normal, procure ajuda. Não precisa ser ajuda de terapeuta, pode ser ajuda de uma amiga. Para você ter ali, conversar,
né? Uma coisa que eu estou fazendo agora no terceiro, que é o Sling Dance ali. Que é demais, que é super legal. Então, a questão de você ter uma atividade física ajuda demais. E ali você pode fazer uma atividade física com o bebê bem pequeno. Então, isso dá uma animada, né? Para você também ver que tem vida ali fora, que tem outras mães de 2, 3 filhos que também sofrem, que também, quando estão em casa, tem esses momentos de vamos dizer, uma depressão, mas um baby blues, aquela fasezinha que você fica ali, tipo, o que está acontecendo comigo, né? Muitas vezes não se reconhece. Quando você está grávida, você pensa completamente diferente. Ai, quando meu filho nascer vai ser assim, assim, assado. E na hora que teu filho nasce, você se vê com aquela tristeza. Aí você pensa, meu Deus, mas era tudo que eu queria. Por que eu tô assim? Ui, foi assim, né? Comigo. Eu falo, meu Deus do céu, mas eu quis tanto, por que eu só choro? Por que eu tô assim? Por quê? Mas é além. Procurar ajuda, sabe? Às vezes a medicação, não que precise sempre ser medicado, mas às vezes a medicação ela é um empurrãozinho. Sim. Né? Você não vai precisar usar um tempão, mas às vezes precisa, né? Então, primeiro uma terapia, claro, muito antes de medicação. Mas se precisar, não se sinta tão mal que você está fazendo aquilo. Estou tomando um remédio, estou dando mamar para o meu filho. Tem várias medicações que são liberadas na amamentação e que às vezes elas realmente são necessárias para que depois você não evolua para uma depressão mesmo pós-parto, que é muito mais complicado. Né? Pri, muito obrigada. Obrigada a você. Dá vontade de ficar aqui horas com ela, porque tem muito papo, uma coisa vai puxando a outra, né? E fique bem à vontade para voltar mais vezes, quando tiver mais assuntos, venha falar. E muito obrigada. Eu sou fã do trabalho dela, do jeito que ela cuida, do jeito que ela trata, tanto a criança quanto os pais, porque a gente também precisa desse acolhimento, né? Acho que pediatra é sempre um pouquinho psicólogo, né? Não tem jeito, né? A gente precisa disso também, né? Muito, muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho, pela família. Obrigada. Tá bom? E volte mais vezes. É um prazer estar aqui. Obrigada. Bom dia. Agora nós vamos limpar o vômito da sushi.